Senhor, fale, Guto. Pessoal, já pode abrir a entrevista coletiva, o TBC está ao vivo, tem a prioridade, tá? Por favor. Ok. Uma pergunta para cada. Pergunta para o técnico do Goiás. Uma vitória, né? Uma dificuldade até natural por conta da questão do gramado. Eu queria que você fizesse a avaliação, principalmente das muitas novidades, né? Muitos jogadores tendo a primeira chance hoje com a camisa do Goiás, com o apoio do seu torcedor. Se o senhor gostou do que viu e o que mais gostou. É um jogo atípico, né? Esse é o tipo de jogo que ele ocorre nas primeiras fases da Copa do Brasil ou no Campeonato Estadual. Pelo tipo de gramado, pelas condições de chuva, né? O tipo de futebol. E pelo momento físico da equipe também. Então nós achamos por bem segurar dentro do nosso planejamento 7 jogadores, 2 já estavam sentindo lesão, que é o caso do Sidmar e do Apodi, e outros 5 foi opção nossa de segurar, como seguramos o Nicolas no banco também. O Diego vinha na segunda partida, a gente precisava de um jogador de potência ali na frente, por isso que entrou jogando e também não foi outro jogador na função. Fizemos uma estruturação da equipe dentro do nosso modelo de jogo, com uma ou outra alteração, só que não necessariamente com as peças fazendo os movimentos. As peças do primeiro time fazendo o movimento, né? Primeiro time, quem faz alguns movimentos chave são os volantes. Nesse jogo foram os zagueiros. Então, alteramos algumas situações. Acho que a equipe se portou bem, mesmo com a dificuldade do campo, conseguiu jogar dentro da realidade do campo. Fizemos um gol de bola parada, né? Tivemos o controle da partida, fomos caindo à medida que vai sentindo. Esse grupo também, a maioria tinha entrado alguns minutos e outros nem jogado ainda. Então, para eles é estreia também. Por melhor treinado que esteja, falta o ritmo de jogo, né? Mas alguns tinham lastro. É o caso do Felipe Ferreira, é o caso do Bruno Melo, que são jogadores que estão acostumados a jogar 40, 50 partidas no ano tranquilamente. Na sequência, o segundo tempo houve uma queda normal, né? Eles cresceram, nós fizemos algumas, conseguiram um gol, e aí a gente não gosta de falar de arbitragem, mas é o terceiro pênalti polêmico, 2 contra o Goiás e 1 não marcado a favor do Goiás. Então, eu não sei o que está acontecendo aí, mas em que pese tudo isso, nós estamos seguindo firme e forte. Seguimos, fizemos as mudanças, ganhamos corpo e fizemos uma jogada muito bonita, numa troca de passes e chegamos ao gol da vitória. Eu acho que por toda a situação da partida, por tudo que foi o jogo aqui, o grupo sai de parabéns, cumpriu bem o que a gente esperava e mostrando que a gente vai ganhando jogadores no decorrer aí da formação da equipe. Eu queria que você explicasse um pouco a sua opção de não escalar nenhum lateral direito de ofício e deixar o Ian Souto jogando mais aberto ali pelo lado direito da defesa. Eu só tinha um lateral direito e um jogador que, num certo desgaste, né, das últimas partidas. Quando o jogador está muito desgastado, da maneira que estava, início de trabalho, às vezes você tem que ajudar, você não tem que atrapalhar. Então você poupa ele. Ele ficou na emergência, se precisasse na emergência ele ia, né? Mas o fato de poupar ele, também tirar esse tipo de manifestação que às vezes vai contra o jogador, não vai só contra o jogador, vai contra o grupo também, né? Então a nossa opção ali, como eu falei, eu optei por fazer o mesmo sistema que a gente joga com a bola andando, só que segurando o lateral e não puxando o volante para trás. Ganhamos mais consistência, mais força. Perdemos um homem mais de frente, né? Mais agudo, porque nessa situação o meu ponta jogou bem aberto, que era o Palácio. E numa outra situação ele jogaria mais próximo da área. Nós perdemos um jogador mais próximo da área, mas ganhamos consistência atrás e ganhamos mais consistência no meio. E com esse grupo foi possível fazer um jogo bom. Guto, parabéns pela vitória. Eu te perguntar sobre a arbitragem. Você já comentou já na resposta 1. Então, seguindo aqui, o Palácio, segundo tempo contra o Anápolis, foi muito elogiado. Hoje, novamente, aqui em Porá, né? Um primeiro tempo altamente fantástico do Palácios. Enfim, e antes do jogo, entrevistando o Edmil, ele colocou que o Palácios foi um atleta que você já vinha monitorando
E aí coincidiu que o Arley também estava já de olho nesse atleta. Como é que você chegou até o Palácios? Como é que foi esse processo seu de monitoração nesse argentino? O Goiás que vira e mexe não tem sorte com gringo sul-americano. E pelo jeito o Palácios não tem erro. E o que você aguarda de mais evoluções no Palácios, no próprio Goiás, na sequência da temporada? Como é que você chegou até ele e o que você aguarda ainda mais do Palácios? Então, o futebol não é só lá dentro do campo para o treinador, né? O treinador tem que ter network também. Então, a gente tem o que a gente chama dos perdigueiros, né? Aqueles caras que indicam e que você confia quando eles indicam. E aí nós recebemos material dele, a gente já vinha acompanhando, aí você vai pesquisar o histórico do jogador, histórico com passagem por seleção argentina. Então se ele passou por seleção argentina, ele não é qualquer um. Começa por aí, mesmo seleção de base, né? E a pessoa que me indicou, né, que foi o Chay, sempre me disse que os jogadores ligados ao São Lourenço tem um aproveitamento, devido ao tamanho do São Lourenço, um aproveitamento nem tão grande. E muitos jogadores acabam tendo que estourar fora do São Lourenço. E o São Lourenço é um time que tem Libertadores nas costas e tem a cantera formativa, né, as divisões de base muito forte. Então é mais um ponto para a gente observar com carinho o jogador e acompanhar, monitorar o jogador. E aí deu certo por quê? Porque tanto o Edminho quanto o Arley e o Paulo Rogério acreditam naquilo que a gente está colocando. E quando as pessoas acreditam, fica mais fácil da gente poder indicar um jogador e esse jogador vir a dar certo. É um jogador que desde o primeiro momento chegou com muita gana, muita vontade de vencer e está entregando, está se dedicando. Eu tenho certeza que ele vai crescer bastante dentro do Goiás e quem sabe esse ano não seja um ano de destaque para ele na carreira dele, né? E isso vai ser muito bom para o Goiás. A entrevista coletiva do técnico Guto Ferreira.